Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês a nossa terceira aula sobre projetos arquitetônicos. Nas aulas anteriores, a gente viu alguns conceitos de desenho técnico que vão ser aplicados em projeto, né? O que é um desenho técnico, com algumas características, o que é um projeto. Na última aula, nós vimos sobre elementos do projeto, que são as cotas, que são as medidas que aparecem nele, e as escalas que são utilizadas para que a gente consiga desenhar o nosso projeto dentro de um papel. Hoje eu quero falar com vocês mais especificamente sobre projeto arquitetônico. Esse tipo de projeto é aquele que vai nos guiar para que a gente consiga criar, a partir dele, os projetos mais específicos da área de técnica e segurança do trabalho, que são mapa de risco e rota de fuga. É a partir deste projeto arquitetônico que a gente vai começar a conceber os outros dois projetos, perfeito? Então, eu já queria compartilhar a tela com vocês para que a gente iniciasse, para não perdermos tempo. Vamos lá. Começar a apresentação aqui, beleza. Então, o que é um projeto arquitetônico ou um projeto de arquitetura, como ele também é chamado? O projeto arquitetônico ou de arquitetura é a representação da minha edificação, utilizando documentos escritos e gráficos que determinam os parâmetros da minha construção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a representação eu vou colocar no papel a partir de escrita, ou seja, informações escritas e desenhos, aquilo que a minha edificação vai ser. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, o tamanho de todos os cômodos, a área de cada cômodo, as medidas de cada cômodo, a altura de cada cômodo. Então, é como se toda a minha edificação, toda ela, a partir de vários ângulos, né, fossem representados no papel. Então, a partir do momento que eu olho o meu projeto arquitetônico, eu crio mentalmente a forma real da minha edificação. Ou seja, o que está ali no papel é o que vai estar na realidade. Ok? O projeto arquitetônico é isso. Ele é a concepção da arquitetura, da forma que aqueles cômodos, que aquela edificação vai funcionar lá na realidade. Ok? Esse projeto arquitetônico, ele é imprescindível para todas as áreas. Então, se eu quero fazer uma casa, eu preciso desse projeto de arquitetura. Se eu vou fazer um comércio, eu preciso desse tipo de arquitetura. Se eu vou fazer uma reforma, uma ampliação, enfim. Para qualquer área que você queira, é uma indústria, é uma farmácia, é uma padaria, não importa. Eu vou precisar de um projeto de arquitetura. A gente tem em mente, né, que é um projeto muito rebuscado e é evidente que a gente vai precisar do acompanhamento técnico, né, de chamar um profissional habilitado para fazer esse tipo de projeto. Mas se a gente for rememorar, né, se a gente for lembrar, muito antigamente, ou nem tanto assim, as pessoas seguiam projetos, só que eram rascunhos. Quantas vezes eu já ouvi a história de uma casa mais antiga, onde o proprietário, né, ou uma pessoa da família, rascunhou como seria os cômodos. Aquilo é um rascunho de um projeto de arquitetura. O que ele colocou ali? Ó, eu quero a casa com tantos metros por tanto, cada cômodo vai ter 3 por 4 ou 3 por 3, enfim. Ele vai colocando as medidas e encaixando a forma da edificação. Então, é um rascunho, porque o projeto de arquitetura completo, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ter vários outros elementos. Não vai ser só um rascunho do formato, ok? Esse projeto de arquitetura, então, ele vai ser composto pelo seguinte: primeiro, uma planta baixa. Essa planta baixa é o layout, a forma que a gente está vendo, como se estivesse enxergando de cima. A gente vai ver todos os cômodos. Depois, a fachada, os cortes, a planta de locação e a planta de situação. O mais importante para nós, no sentido de criar mapa de risco e rota de fuga, vai ser
a planta baixa. Porém, é importante que eu entenda os outros projetos, para que eu consiga juntar todos eles na minha mente e entender a melhor forma de criar o meu mapa de risco e minha rota de fuga. Ok? Então vamos para cada uma dessas partes. O que é a planta baixa? A planta baixa vai ser um desenho da construção, né, do projeto que vai ser edificado, a partir de um corte horizontal, numa altura de 1,5 m. Isso aqui é meio que imaginário, né? Mas vamos supor o seguinte, ó. Você está na sua casa ou no seu trabalho. Imagine que o cômodo que você está, você subiu em cima dele. Tirou o telhado, você está sobre a sua casa. Se você olha de cima para baixo, você veria o formato de todos os cômodos, certo? Pensa, imagina, tirou o telhado da casa e você está voando sobre ela. Quando você olha de cima para baixo, você vê todos os cômodos como se estivessem no plano, no papel, né? Isso é a planta baixa, ok? Então é possível visualizar todos os cômodos e a interligação entre eles. Onde tem porta, onde tem janela, como é que eu passo de um cômodo para o outro, tem um corredor, não tem, enfim. Essas informações é que estarão lá. É possível enxergar ainda todas as medidas presentes nesse projeto, exceto a altura. Por que eu não consigo enxergar a altura? Porque eu estou olhando de cima para baixo. Então eu estou enxergando como se fosse no papel. Percebem? Então não tem como eu saber a altura. Essa altura nós vamos ver em outro projeto, que é lá no de cortes. Só para vocês poderem visualizar melhor o que é uma planta baixa, esse aqui é um exemplo. Quando eu estou olhando de cima, né, como se eu visse todos os cômodos quadradinhos, cada um na sua posição. E aí eu percebo o seguinte, ó, na minha planta baixa tem o nome do cômodo, tá, ó, sala de estar, sala de jantar, dormitório, suíte, closet, enfim. Então, o nome do cômodo. Eu tenho as medidas do meu cômodo, que são essas linhas em vermelho, são as nossas cotas. E em cima de cada uma dessas linhas, pode perceber que tem uma medida. Percebem? Cada medida neste projeto em questão está em metros. Então, é 1,7, 1,70, 4,10. Existem alguns projetos que estão em centímetros. Então, eu vou colocar, em vez de 4,10, 410, ok? Isso aí vai ficar a critério do projetista, de quem desenhou o projeto, ok? Então, além do nome do cômodo, eu vou ter as medidas do cômodo. Se eu acompanhar bem ali, eu consigo ver todas as medidas dos meus cômodos. Depois, é muito comum que você coloque a área daquele cômodo. Então, a área da suíte, tantos metros quadrados, por exemplo. Tá? 3, 5, 10 metros quadrados. Ok? Depois, eu vou indicar o nível em relação ao meu piso zero, vamos dizer assim, né? Eu vou considerar uma parte da casa zero, e aí as outras partes podem ter uma elevação ou um rebaixo. Por exemplo, se você está na sua casa, o seu banheiro, muito provavelmente, tem um pequeno degrau para você passar do corredor ou da sala para ele. Depois, de dentro do banheiro para o box, se você tem box na sua casa, você percebe que, de novo, tem um outro degrau para baixo. Então, ali, a gente tem níveis diferentes, alturas diferentes. Alturas, o que eu digo é o nível do piso. Alguns estão mais baixos, outros mais altos, tá bom? Isso também é indicado aqui, perfeito? E aí, além disso, eu tenho a indicação de vários detalhes. Como vocês podem ver lá no banheiro, por exemplo, no lavabo, já existe a posição da minha bacia sanitária, já existe a posição da pia. Se eu olhar a cozinha, já tem ali onde vai ser a bancada da pia, tá? Então, a gente pode acrescentar diversos detalhes, enriquecer o projeto com esses detalhes, perfeito? Eu sei onde está a porta, para onde que a porta abre, eu consigo observar o giro da porta, consigo observar onde estão as janelas, tá? Então, são vários detalhes que precisam aparecer na minha planta baixa, ok? Agora, a fachada. Em desenho técnico, vai se referir à vista ortogonal
da edificação. O que isso quer dizer? Eu estou olhando a casa ou a edificação de frente. Imagine só, você tem a sua casa, né? Você vai sair lá fora e vai olhar de frente para ela. Isso é a fachada da casa, tá? É a forma que as pessoas veem quando chegam e olham à frente dela. Bem simples, né? Essa fachada. Os cortes, eles servem para mostrar os compartimentos internos de um projeto. A grande propriedade, vamos dizer assim, né? A grande questão de ter cortes nos meus projetos é para identificar alturas. Então, na minha planta baixa, eu não vi nenhuma altura, eu só sei os níveis. Quando eu faço um corte, imagine só, o corte é o seguinte, ó, você está dentro de um cômodo, né? Você está no seu quarto, ou na sala, ou no escritório, não sei. Se você se posicionar em uma parede, colocar as costas contra a parede e olhar para outra, você vai conseguir perceber, por exemplo, que existe uma parede, que existe um armário, ou que existe uma janela, e aí você sabe identificar a altura disso, não sabe? Você sabe ver a altura da parede, a altura da janela, esse tamanho de parede até a janela, que a gente chama de peitoril. Você consegue identificar várias informações que para a hora, quando a gente for executar, né, quando a gente for construir essa casa, elas são muito importantes. Imagine só, construir uma casa sem saber a altura dela. Não faz sentido, né? Então, o corte vai me mostrar esses detalhes de altura, perfeito? Eu preciso conhecer, além da planta baixa, a altura que eu tenho em cada um desses cômodos. E aí é como se você fizesse um corte na casa, né? Imagine só, uma casa, você cortou ela ao meio e separou as duas partes. A visão que você tem do corte é como se tivesse separado, se posicionado entre elas para observar a parte que você cortou, a parte que sobrou, vamos dizer assim, né? E você enxerga ela de frente. Então eu tenho as alturas, né? Eu consigo enxergar a altura da porta, a altura da janela, enfim, ok? Utiliza-se pelo menos 2 cortes em projeto de arquitetura e eles devem estar indicados na planta baixa, ok? Um exemplo que a gente tem é isso aqui, ó. Eu tenho um sobrado que foi feito, eu tenho a minha planta baixa, só que se eu imaginar que esse sobrado foi cortado no meio, né? Eu fui lá e quebrei no meio e separei. Quando eu olho uma dessas partes, eu consigo enxergar esse formato que está aí, ó. Então eu consigo enxergar o tamanho da minha porta, a altura que eu tenho na sala de estar, a altura do quarto lá em cima. Eu consigo identificar certinho onde estão as janelas, né? Consigo olhar até o telhado, a inclinação do telhado, a caixa d'água, enfim. Eu consigo ter uma visão diferente da que eu tinha na planta baixa, com detalhes que não apareciam lá. Perfeito? É muito importante que a gente tenha esse tipo de projeto em mãos também. Já a planta de locação é mais um item que faz parte do nosso projeto de arquitetura. Ele vai representar uma vista superior do seu terreno, com a finalidade de identificar a implantação do projeto ali dentro. Nós vamos colocar algumas informações extras, como muro, cerca, alguma parte que é jardim na área externa, ou um caminho, né, que vai ser feito, as piscinas, os acessos. Algumas pessoas já colocam o telhado, já serve também como planta de cobertura, porque é como se você estivesse fora. Ó, a casa está lá, bonitinha, coberta, legalzinho. Você está fora do seu terreno, você está voando sobre o terreno agora. Você está olhando a sua casa dentro do terreno. Percebe a diferença? Na planta baixa, você está olhando a sua casa sem telhado. Está olhando só ela. Aqui na planta de locação, não. O telhado continua e você está voando sobre o lote todo. E está olhando todos os detalhes do lote. Então, por exemplo, se eu tenho um lote retangular, a minha casa está mais próxima à rua, está mais no fundo, ela está encostada em uma das laterais, qual das duas? Então, esses detalhes vão estar na planta de locação, ok?
esses detalhes são cruciais para que a gente consiga também situar essa obra, né, essa casa ou esse comércio, dentro do lote dela. Então, vaga de estacionamento, por exemplo, no caso de obras comerciais, a gente vai ter que representar lá na planta de locação também, ok? Além disso, deve conter a indicação do norte, onde está o norte geográfico, né, o norte magnético, vamos dizer assim, na bússola, para onde que ele está apontando, as vias de acesso, áreas cobertas, nível do terreno, se o terreno está mais baixo que a casa e qual ponto isso acontece, a amarração dos eixos do projeto, então eu preciso colocar a minha casa e preciso colocar uma distância até o muro, por exemplo, né, para que eu consiga começar, saber onde que ela está no lote, ok? Entre outros, né, você pode enriquecer melhor o seu projeto com diversos detalhes, perfeito? Aqui está um exemplo, ó, da nossa planta de locação. Então, eu tenho ali, né, as ruas, ó, a Rua Joaquim Felipe e a Avenida João de Barros. Aí eu tenho a indicação do norte, beleza? Para onde que ele está apontando, né? Tem aonde que é a entrada de veículo. Eu tenho ali, olhando de cima, né, 4 árvores. Tem onde está alocada a minha piscina. Eu tenho já a minha planta de cobertura, né, que está ali, ó, essa fibra de cimento, né, tem a inclinação do telhado. E eu sei, aqui nesse projeto, ele é mais ilustrativo, né? Não é um projeto técnico. Está faltando ali o quê? As medidas, a amarração que eu tenho. Quanto de afastamento que eu tenho do muro até começar a casa, de afastamento lateral, de afastamento frontal, enfim. Tá? Eu preciso ter todos esses detalhes da área externa da casa e a locação dessa obra, né, que pode ser uma casa ou um comércio, dentro do lote. Perfeito? Já a planta de situação, ela é bem parecida com a ideia da planta de locação. Entretanto, eu vou mostrar uma representação, de novo, da vista superior, só agora mostrando o terreno do projeto e a zona ao entorno dele. Então, parece que eu estou chegando só mais para cima, né? Estou tendo uma visão cada vez mais ampla. Então, a planta baixa eu via só a casa, vamos dizer assim, né? A casa e algumas informações externas. A planta de locação, eu vejo o meu lote como um todo e aonde a minha casa está situada em relação a ele. Na planta de situação, eu vou colocar a planta e o terreno dentro da quadra. Então, dentro da minha quadra do bairro, eu tenho que indicar lá onde que é o meu lote. Essa é a grande questão desse tipo de planta, ok? Está aqui, ó, uma representação. Então, a gente tem várias ruas, tem vários lotes, e eu estou indicando para você, estou te situando aonde aquela obra, né, vai acontecer, aonde aquele projeto vai acontecer, ok? Então, lá está lá o endereço de onde vai ser construído o meu projeto, beleza? E eu estou situando qual é o local exato onde aquilo lá vai ser edificado, perfeito? Gente, por hoje era só isso. Eu queria deixar de novo para vocês a importância desse projeto, de ter um projeto de arquitetura, tanto na sua vida prática, né, quanto aqui para a sua carreira como um técnico de segurança do trabalho. Porque a leitura de projetos, a forma que você enxerga os projetos, vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Até porque, vocês vão ver nas próximas aulas, né? Quando a gente começar a falar de mapa de risco e rota de fuga, você vai precisar ter uma ideia de projeto para conseguir conceber a sua ideia de mapa de risco ou de rota de fuga. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima.